E a parada é muito simples, é assim, para que serve o dashboard? Ele serve para resolver uma pergunta de negócio. Então me diz uma coisa, por que o dashboard não é pop-up? Responde minha pergunta e some, cara. Eu não preciso armazenar isso. A própria lógica da gente construir dashboard, ela vem do modelo antigo de construir baseado em relatório. A própria relação da técnica, ela vai se transformar num prompt de alguma maneira, tá? Eu vou precisar lidar com o prompt, beleza, mas está se transformando, então bastante atenção nessa mudança. Eu entendo, tá? Que, tipo, no final das contas, a gente ter uma autonomia maior, e quanto maior a autonomia, a gente está trabalhando não só do ponto de vista de deixar isso mais escalável, né? Mas de tornar mais possível, mais factível as pessoas utilizarem dados no dia a dia. Mas o controle disso tem que ter alguém orquestrando para que, de novo, né? Aí entra a parte de automação, que você falou muito bem, né? A empresa por trás, ou o time de analytics que vai estar fazendo a ciência de dados, prover essa estrutura um pouco mais escalável, onde a gente tem essas outras equipes consumindo, talvez, tabelas mais simplificadas, CSVs mais simplificados, mas, no final das contas, algo que está regido por alguém que vai garantir essa qualidade. Porque hoje esse é o principal problema dos clientes que chegam até nós. Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar mais um episódio do meu, do seu, do nosso, do vosso podcast mais irado aqui do Spotify, do YouTube, do Deezer, do Apple, onde você estiver ouvindo. Não esqueça, inclusive, de se inscrever, dar 5 estrelas, para dar essa moral pra gente aqui, porque a gente trouxe um convidado muito bravo. Como sempre, sou eu aqui, Gustavo Esteves, um dos hosts do podcast, e ele, que é um dos caras mais cobiçados quando sai nas ruas, o diamante negro do Analytics, Luciano Fialho. Seja bem-vindo. A gente estava falando do convidado, pô. Mas antes tem que te trazer aqui, né? Aí, Luciano, o tema desse episódio aqui é uma coisa que, pelo menos eu, sempre quis ouvir na minha vida, e a gente trouxe alguém que sabe, né? A gente tá aqui só aprendendo, pô. Exatamente, é isso aí. Aquela consultoria gratuita. Então seja bem-vindo, Ricardo Capra. Para quem, vou pedir você se apresentar aí, mas eu acho difícil alguém que está no mercado de dados, está estudando, aprendendo sobre isso, não ter esbarrado alguma vez em Ricardo Capra, Capra Lab aí, mas vou pedir para você explicar para a galera se apresentar, contextualizar, e mais uma vez é uma honra ter você aqui com a gente. Salve, Luciano, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui, cara. É muito legal poder vir falar sobre métricas aqui. Meu nome é Ricardo Capra, eu sou o fundador do Capra Institute for Data Science. A gente é um instituto internacional dos Estados Unidos, né, com base no Brasil e Europa. E nosso papel é pesquisar e desenvolver a cultura analítica. Então, a gente está muito próximo do trabalho de métricas, mas, obviamente, mais relacionado com a relação humana, como os dados estão interferindo na vida das pessoas. E eu estou recebendo vocês aqui num dos nossos laboratórios, né, uma sala de radares aqui, para a gente fazer esse papo e poder, obviamente, monitorar um pouquinho desses dados e falar um pouquinho sobre eles aqui também. Obrigado pelo convite, gente. Pô, a gente que agradece, tá maluco, meu irmão. Pô, é bom que você já falou. É bom que ele já falou que ele estava falando de cultura analítica e tal, e não é à toa que o nosso podcast é como ter uma cultura orientada a dados. Pô, a gente trouxe a pessoa certa, você. Estamos aqui, ó, já tô com o meu notepad aberto aqui para aprender um pouquinho mais, né? Porque se tem uma coisa que a gente ouve o tempo todo é a galera falar que tem uma cultura orientada a dados. E na hora do vamos ver, né? É isso que eu queria já começar aqui fazendo a pergunta para você, Capra, que é esse termo que a gente fala muito hoje, que é o termo data-driven, né? Ele tem esse conceito, ou traz essa ideia da gente ter uma orientação baseada a dados, ou basear tudo que a gente olha diretamente ligado a essa tomada de decisão baseada em dados. E a gente vê muita gente falando que é data-driven, ou tem uma cultura analítica orientada a dados. Para a gente começar aqui, contextualizando para a nossa audiência e trazendo, primeiramente aqui, a gente, né, contextualizando, o que é ser data-driven na prática e qual a importância disso para as empresas que ainda não são? Ou para a galera que acredita que é e talvez agora, na tua explicação, vai descobrir que ainda não é. Legal, cara. Primeiro que eu acho que data-driven a gente olha isso através de um nível de evolução de maturidade. Então, não te torna data-driven da noite para o dia, nem como organização, nem como indivíduo. Tem alguns passos para evoluir isso. Então, na verdade, começa numa negação com relação ao uso de dados, né? De uma maneira geral, a gente tem muitas defesas e receios de inserir o uso de dados no nosso dia a dia, ou por receios das questões técnicas envolvidas, ou por não conhecer as fontes de dados, ou por conhecer tecnicamente muito a abordagem, mas daqui a pouco não conhecer sobre o negócio. Então, tem várias
questões aqui que fazem com que a gente geralmente negue o uso de dados. Mas ao longo dos anos e ao longo dos tempos, com a aceleração da tecnologia da informação e dos dados no mundo, obviamente as empresas, os indivíduos foram evoluindo, saíram da negação, né, passaram a experimentar, se sentir mais à vontade, se sentir mais seguro, e então começaram a ocupar essa posição de data-driven. Mas o que é ser data-driven, né? A gente caracteriza o data-driven aqui como um equilíbrio entre a capacidade e as habilidades individuais humanas, ou seja, aquelas habilidades de olhar para a informação, consumir informação, lidar com isso tecnicamente, e, em segundo plano, a questão da automação da informação. Ou seja, eu tenho informação, recursos automatizados em forma de informação para me dar suporte à tomada de decisão. Então, eu tenho uma questão que é uma capacidade individual humana e uma capacidade técnica, ou seja, desenvolvimento de tecnologias que dão suporte. Este equilíbrio é que cria um indivíduo data-driven. Né? Qual é a diferença do indivíduo que não tem nem as habilidades e nem os recursos técnicos? É o indivíduo que toma decisão baseada em feeling. E aí o feeling está aí no fundo do painel de vocês, que é o achismo, né? Ou seja, eu não me preparei, não tenho habilidades necessárias para consumir informação, lidar com informação. Ao mesmo tempo, eu não tenho nem os recursos técnicos para fazer essa parada. Então, no final do dia, o contraponto do feeling é exatamente o indivíduo orientado por dados. Você só tem que tomar um cuidado nessa abordagem, porque geralmente a gente tem outros dois lugares que a gente tem que tomar cuidado, porque eu posso ter muita tecnologia à minha disposição, muitas ferramentas, mas mesmo assim não ter uma habilidade para lidar com essa informação. Daí eu caio onde? Eu caio num lugar que a gente chama de infoxication. Uma intoxicação por consumo de informação que eu não sou data-driven, eu só tenho um monte de ferramentas. Então, tem que tomar cuidado sempre nisso, porque o data-driven ele equilibra, realmente, um skill, uma habilidade de lidar com tecnologia e informação e também com essa questão de ter recursos disponíveis para fazer esse trabalho. Né? Então, isso que a gente chama de equilíbrio. Inclusive, isso cria aquele indivíduo lá que tão nomeado por Gartner e outros institutos de pesquisa que fala do self-service analytics, né? Que é o indivíduo aquele que ele mesmo, em qualquer lugar, consegue olhar para a informação e dar suporte à sua própria tomada de decisão através de dados. Né? Então, o indivíduo data-driven, geralmente, ele tem junto uma camada de ser autossuficiente com relação à análise do próprio dado para tomar decisão. Pô, isso aí é muito bom, porque em cima do que você está falando, já pegando aqui, tem gancho para outras perguntas todas, já foi uma excelente abertura, porque você trouxe 2 pontos que a gente bate muito aqui na nossa conversa. Número 1 é como as pessoas são orientadas a dados até que o dado seja inconveniente à sua opinião, né? Então eu confio no dado, o dado me ajuda nisso, mas a partir do momento que ele é inconveniente à minha opinião, ele é inconveniente ao que eu quero, eu vou lá e falo, esse dado está onde? Você puxou da onde? Qual é a fonte? Está certo? Você fez a query correta? Da onde está o banco? Que banco é esse? Essa informação veio da onde? Não, isso está errado. Rever, faz uma auditoria. Você começa a contestar o dado porque ele é inconveniente a sua opinião, né? E a gente bate muito nessa tecla aqui, que é toda vez que você falar com alguém e o dado for a favor do que a pessoa pensa, cara, você está comprado. Agora, quando não for a favor, for inconveniente, aí a pessoa começa a questionar a fonte de dado, a métrica, a informação, o que você gerou, como é que você transformou isso. E o segundo ponto que você trouxe foi a gente ficar intoxicado com a quantidade de informações que a gente tem, e isso, para mim, é uma grande armadilha que tem hoje presente no nosso mercado, e até te fazer uma pergunta em cima disso, que é, eu vejo particularmente muita gente que está se desenvolvendo e aprendendo muito a parte de dados do nosso lado, e a galera indo para um lado que é se especializar e aprender e virar especialista ferramental, que é, eu vou aprender Python, eu vou aprender Power BI, eu vou aprender Tableau, eu vou aprender Google Analytics, eu vou aprender alguma coisa ferramental. E na hora, o exemplo que você trouxe aqui, né, do Self-Service Analytics, eu não consigo fazer, porque eu aprendo a fazer algo que foi demandado por mim, por alguém para mim, né? Eu mesmo ter uma visão analítica por trás disso, eu não necessariamente consigo. E eu vejo isso acontecendo nesse momento em demasia no nosso mercado, que é a galera indo para especialização. Não estou dizendo que essa especialização não faça sentido, mas a galera está esquecendo o outro lado, que é o lado que você trouxe aqui, o lado também humano, o lado da gente entender por trás das situações, o que eu faço com isso, para que eu estou fazendo isso, qual o motivo por trás disso, qual a minha visão analítica por trás aqui. E aí, já trazendo a pergunta aqui, você está vendo o nosso mercado, o mercado brasileiro ou internacional, focado muito nessa visão ferramental, esquecendo também do que alguns chamam de soft skills, mas que a gente tem batido muito aqui, que são people skills, né? Habilidades mais comportamentais que somadas fazem essa cultura data-driven aqui, como você bem disse no início?
Total, cara. Inclusive, né, eu cito bastante um estudo do Fórum Econômico Mundial que fala sobre a habilidade fundamental para qualquer profissional do século, que é o pensamento analítico. E é engraçado, né, que aparece essa como uma habilidade fundamental, mas a gente nem caracteriza direito o que é o pensamento analítico. O pensamento analítico, na prática, ele é o quê? Ele é um equilíbrio entre o pensamento computacional, ou seja, nosso jeito de lidar com tecnologia, matemática, exatas, programar, ou seja, essa habilidade da lógica booleana que a gente aprendeu lá, o fluxo para construir um software, resolver um problema através de lógica, mas ele tem um equilíbrio disso que é o pensamento crítico. E o pensamento crítico, basicamente, ele vem da nossa habilidade de fazer perguntas, de como a gente lida com as coisas ao nosso redor e como a gente questiona as coisas ao nosso redor. Este equilíbrio do pensamento crítico com o pensamento computacional cria o pensamento analítico. Esta habilidade apontada pelo próprio Fórum Econômico Mundial como fundamental para profissionais de todas as áreas, tá? O próprio Fórum Econômico Mundial apontou um número dizendo, olha, essa habilidade, para chegar a essa habilidade, a gente tem que fazer um reskilling de 50% de toda a população trabalhadora do mundo. Cara, esse número é gigantesco se a gente parar para observar ele. Ele é um número que... E se a gente parar para olhar, não, mas espera aí, então vamos inserir programação, vamos ensinar as crianças a codificar lá no ensino fundamental, deixa a criancinha entrar lá, dá um computador para ela, ensina ela a fazer código em Python. Não é essa parada, é sobre fazer perguntas. E a gente foi sendo, ao longo da nossa história, como nas gerações, a gente foi sendo podado a fazer perguntas. Né? A escola, o bairro nos podou, a escola nos podou, a universidade nos podou, o trabalho nos podou, e a gente foi ficando com um limite e um universo cada vez menor de perguntas a serem feitas. Então, a provocação aqui é legal. Eu tenho a skill técnica, eu tenho a hard skill, eu tenho essa habilidade desenvolvida do código, da programação, do desenvolver o software. Mas como que eu estou lidando com essa questão das perguntas? Né? Como que eu estou permitindo que as perguntas sejam feitas de forma mais aberta? Como é que eu estou olhando pela lógica, não a lógica booleana, mas a lógica da dialética, a lógica do diálogo, a lógica de fazer perguntas? Afinal, a própria abordagem do ChatGPT não é nada mais, o prompt não é nada mais do que a gente fazer uma conversa dialética com a máquina para fazer perguntas. Então, a própria abordagem está mudando, né, cara? Então, acho que a gente tem aí um desafio de entender que a linguagem da técnica está se transformando numa linguagem mais amigável, mais simplificada, né? E tem um segundo problema aqui, né, sabe, que eu acho legal dentro desse ponto que tu trouxe, que eu queria... Até tá num dos nossos últimos relatórios aqui, a gente chama de data thinking, a gente aponta um diagnóstico de mudanças que está acontecendo no mercado em razão dos dados da inteligência artificial, não é um relatório de tendências. E a gente tem escutado do C-Level e das lideranças que a gente apoia nos processos de transformação aqui uma coisa muito interessante. Eles estão reclamando do dashboard overload. Eles estão dizendo o seguinte, cara, a gente chegou num ponto que a gente precisa de dashboards para ver nossos dashboards. Dashboard? Então a gente enlouqueceu aqui, porque a gente não sabe mais para onde olhar, nossas equipes não sabem mais para onde olhar, e quando a gente pensa nisso, a gente pensa, vamos produzir um dashboard para resolver esse problema. Ou seja, virou numa parada repetitiva porque ficou fácil tecnicamente para fazer essa parada, que as perguntas pouco importam, elas na verdade estão construindo muitos sistemas de informação, e se vai olhar antigamente, não é da idade de vocês, porque vocês são muito novos, tá? Mas a gente fazia pilhas de relatórios dentro do sistema de gestão empresarial, tinha lá uma pilha de relatórios, agora a gente tem pilhas de dashboards. E a parada é muito simples, é assim, para que serve o dashboard? Ele serve para resolver uma pergunta de negócio. Então me diz uma coisa, por que o dashboard não é pop-up? Responde minha pergunta e some, cara. Eu não preciso armazenar isso. A informação já está no banco de dados. O que eu deveria ter é uma informação pop-up. Ela responde minha pergunta e some. E ela não tem por que estar armazenada como um dashboard. A própria lógica da gente construir dashboard, ela vem do modelo antigo de construir baseado em relatório. Então, tecnicamente, a gente vai ter uma mudança grande para as pessoas que produzem informação, que fazem analíticos aqui para frente, Anselmo e Luciano, porque a própria relação da técnica ela vai se transformar num prompt de alguma maneira, tá? Eu vou precisar lidar com o prompt, beleza, mas está se transformando, então bastante atenção nessa mudança. Desculpa falar tanto, mas é que esse tema é um tesão falar.
você pode falar à vontade, tá aqui para isso, pelo amor de Deus. Quanto mais você falar, melhor pra gente, pô. Então eu fico Vai ser feliz. eu falando que os caras são os otários, porque fica fazendo overload de dashboard, sacou? Que Pô, bom. mas isso que você bateu, cara, eu ia falar 2 pontos aqui pra gente trazer outras perguntas, mas 2 pontos do que você trouxe que eu acho muito relevante. Primeiro, essa questão do dashboard ilimitado, né? Para tudo, as pessoas criam dashboard, como você bem trouxe, e agora a gente tem mais dados ainda que comprovam que isso é verdade. E eu trago essa reflexão. Peraí, rapidinho, é absurdo, né? Você teve que fazer uma pesquisa para, sabe, até isso é algo recursivo, tá ligado? Então, assim, você teve que fazer uma pesquisa para poder entender que tá tendo um overload e aí os caras viram isso aonde? No dashboard. Toma essa daí. Como é que essas coisas se conectam? Esse é meu ponto, né? A gente falou das habilidades comportamentais, o Capra trouxe uma principal, que é o pensamento analítico, é sobre a gente fazer perguntas. Eu já fui considerado, em empresa que eu trabalhei, como é que foi que falaram para mim? Eu fazia perguntas não no sentido de, pô, não vou fazer o que alguém mandou, pelo amor de Deus, vou fazer, mas eu preciso minimamente entender para que é, porque dessa forma eu consigo entender o que eu vou usar. E falavam que eu era muito questionador, que eu deveria, né, ficar um pouco mais calmo ali e fazer o que estava mandando. E era, por exemplo, vamos construir o dashboard, eu, para quê? Era a minha pergunta. Ninguém sabia. Pô, então se ninguém sabe, para que a gente vai construir um dashboard? Se eu não tenho informação do para que eu estou construindo, eu não sei nem o que eu vou botar ali dentro. É uma coisa para gringo ver, né? É paisagem. E eu vejo que, principalmente no mercado de marketing, vai minha porrada na galera aí, a galera quer criar dashboard para tudo. Eu já fui quase cancelado na internet uma vez que eu falei que tinha gente que construía dashboard de 90 páginas que não fazia o menor sentido. E quando você ia ver, 90 páginas estava recriando ferramentas que bastava se que eu clicasse e tinha resposta. E eu fui quase cancelado uma vez por conta disso, porque simplesmente os caras ainda vieram alegando para mim que era um dashboard interno. Eu falo, não importa para quem é. Você tem 90 páginas, meu irmão, não é possível. Você está querendo trazer uma análise em cima de um dashboard, quando na realidade dashboard é para outra coisa. É para responder uma pergunta que em cima dessa resposta eu vou analisar e eu vou para outro critério. Então, como é que essas duas coisas se conectam, né? Saber entender perguntas, saber fazer perguntas e entender é minimamente, por exemplo, se a gente fosse olhar em engenharia de requisitos, né? Se eu quisesse pensar num projeto de analytics aqui como um todo, eu tenho que entender qual é a fonte, para quem é, quem vai consumir, por que eu estou fazendo, qual o motivo por trás disso, qual resposta eu quero ter. Isso é uma engenharia de requisitos que eu vou fazer perguntas antes mesmo do projeto. Então, como é que a gente pode estar negligenciando uma habilidade que é comportamental e tão primordial para a nossa área como essa que a galera está deixando de lado, achando que vai botar um fone de ouvido, pegar suas coisas no gira e seguir a vida, né? Quando na realidade, até para você fazer isso, você tem que saber fazer perguntas, porque aquela demanda que está lá, se você não tiver entendimento, você vai trazer mais tempo de trabalho para a empresa, mais custo para a empresa e é pior para todo mundo. Né? Isso aqui já ajuda a gente a falar um pouquinho sobre o que é uma cultura orientada a dados. Eu queria trazer a sua opinião em cima disso, sobre as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão numa empresa, trabalham numa empresa. Quais são os pontos assim cruciais para a galera desenvolver ou promover essa cultura orientada a dados dentro de uma empresa? Como é que a galera pode fazer isso? Porque tem muita gente que está ouvindo a gente aqui agora, Capra, que está assim, tá, estou ouvindo, como é que eu levo isso aqui para dentro? E outras que estão ouvindo a gente é o próprio dono da empresa, o C-Level aqui, que está ouvindo, e você pode fazer top-down. Tem exatamente sobre ser top-down, né? Normalmente, as empresas que utilizam dados de alguma forma acabam utilizando os dados de uma forma onde a equipe de dados dá suporte a outras equipes. Ou seja, você não tem o mínimo pronto para que essas análises partam também dos times de tecnologia que estão extraindo essas informações. Então acaba que eu acho que isso tudo é muito um vício que a gente tem, porque dados hoje é um puxadinho de outras áreas, e não uma vertical onde a gente está pronto para poder, até com autonomia para poder fazer essas perguntas. Quer essa porra para quê? Então, se você puder trazer uma visão mais orientada e trazer esses pontos, assim. Na verdade, é até interessante, assim, porque quando o Gustavo estava falando aquilo, eu estava ouvindo ele dizendo, não, porque quando a gente vai construir uma solução de informação, um dashboard, um produto de informação para dar suporte de decisão, a gente vai olhar para as fontes de dados que a gente tem, estruturar uma arquitetura da informação, definir quais são as perguntas que precisam aparecer, então desenhar o tal do dashboard. Tá errado. O início do fluxo tá errado. Tá errado porque é o seguinte... isto que nós estamos partindo dentro de uma conversa, dentro do universo de analytics aqui, tá? É um problema contínuo dentro da área de negócio e a área de negócio é que tem as perguntas. É muito difícil. A gente sempre parte da premissa de que para eu construir qualquer
solução através da informação, qualquer resposta através da informação, eu tenho dois caminhos, né? Um é a partir do banco de dados. Então, eu pego todos os dados que eu tenho, boto modelos de aprendizagem de máquina a trabalhar ali dentro e começo a gerar possíveis respostas em forma de dashboards e boto os usuários, as pessoas de negócio a navegar nisso até que possíveis respostas para possíveis perguntas, né? Exatamente. É o carro na frente do boi. Ele é um caminho bacana se eu estou tentando buscar uma inovação, tá? Só que ela vai levar tempo, é como uma pesquisa e desenvolvimento. Eu vou ficar navegando naqueles dados, um dia eu vou descobrir realmente algo inédito numa modelagem matemática incrível que vai me dar um modelo de projeção que nunca se tinha visto. Não tem que parar esse trabalho, não é sobre não ter. O problema é que, enquanto isso, tem lá a área de negócio levantando o tempo todo hipóteses de negócio e ela nem testa isso nos dados, porque dá muito trabalho chamar alguém de analytics para testar essa parada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou testar do meu jeito aqui, eu sou um vendedor. Eu vou bater na porta, vou fazer minhas visitas, depois do que der certo eu lanço no sistema. Porque se eu tiver que chamar alguém de analytics para fazer um modelo de hipótese para mim, para eu testar isso aqui, vai dar muito trabalho. Até eu explicar para ele a minha hipótese, para essa pessoa de analytics minha hipótese, eu já perdi muito tempo enquanto eu preciso vender. Porque se eu não vender, eu não viro o meu negócio. Eu estou indo por esse lado, tá? Porque surge um sujeito no meio dessa história que esse sujeito, essa pessoa, esse indivíduo, ele é um cientista de negócios. E a gente viu primeiro isso acontecer na área de marketing, tá? Então, assim, pensa numa área de marketing tradicional dentro do mercado. O quanto uma área de marketing precisa da área de analytics ou BI de uma companhia? Zero. Eles são independentes. CRM é independente. Eles criaram as próprias áreas de analytics dentro das áreas de negócio. As áreas de negócio estão pegando só as próprias pessoas de negócio, então pega uma pessoa de marketing, uma pessoa de CRM, e pessoa, vai lá e treina Analytics, olha essa história dos dados, aprende umas ferramentas e vem tu mesmo experimentar dentro do nosso ambiente. Cria um laboratório de experimentação de negócio dentro da área, e não com uma dependência de um terceiro, onde eu tenho que ir lá na TI, pedir não sei o que para Analytics, me fornecer não sei o que para chegar até mim. Então, as áreas de negócio, em razão da complexidade de acesso à informação, que é uma coisa histórica, que vem lá da era do silo da TI, que travava a informação e o dado, tinha que pedir permissão e tal. Então, as próprias áreas de negócio, e eu não estou falando de uma pequena empresa, estou falando de bancos, que começaram a criar suas próprias independências como área de fazer ciência dentro da área de negócio. Só que eles não chamaram isso de analytics, eles só falaram, não, a gente está fazendo experimentos com dados dentro da nossa própria área. Então, isso aconteceu no marketing, aconteceu no CRM, está acontecendo em venda, está acontecendo em logística, está acontecendo em todas as áreas de negócio. Cada vez menos uma dependência de TI e de BI Analytics, como a gente conhece, e criando sua própria, seu desenvolvimento local. Ou seja, por quê? Porque isso parte da pergunta de negócio. Eu preciso experimentar hoje uma hipótese aqui dentro. Não dá tempo de eu pedir para ver um dashboard desse negócio lá para a área de Analytics e TI. Eu vou fazer aqui. Então, fulano de tal, cria aqui para a gente uma visualização desse negócio. Só consigo fazer numa planilha aqui. Faz uma planilha. Vamos testar uma planilha. Roda isso numa planilha e mostra aqui para a gente. Pô, cara, está incentivando dentro de um programa falando de Analytics, uso planilha. Não é sobre isso, é sobre pergunta. Se eu consigo estruturar a resposta numa pergunta numa planilha, então roda onde for. Tá? Então, eu acho que o que a gente está vivendo hoje, tá, Gustavo, é um pouco dessa percepção de independência das próprias áreas de negócio. Elas descobriram que para navegar nessas ferramentas de analytics estava cada vez mais fácil. Então, eu vou abrir meu próprio Power BI lá na minha área de negócio e vou fazer meus experimentos lá mesmo. Então, eles estão, a partir de agora, assumindo isso, e eu vejo que o que resta disso para Analytics, BI e TI, como a gente conhece? Vai restar o que é profundo, ou seja, modelos avançados, desenvolvimento de ciência de dados profunda, fazer um planejamento de um modelo de regressão que tenha que ser desenvolvido com longo prazo, olhando para base para dados não estruturados. Então, vão fazer ciência de dados, como deveria ser, e não ficar fazendo relatório de analytics que o cientista de dados se tornou, né? E aqui não estou colocando, estou falando só referente ao preço disso, né? Porque o cientista de dados, como hora de trabalho, custa muito mais do que o profissional de BI, só que eles estão fazendo a mesma coisa.
Tá? Então, assim, a área de negócio percebeu isso e disse, não, vai aprender essa tal de ciência de dados e fazer aqui. Ah, não, mas é só cruzamento de dados. Então faz aqui. Tá? Então, a gente está nesse momento de mercado, tá, que as áreas de negócio querem ser data-driven, independente do desenvolvimento do resto da companhia. Então, as próprias áreas estão fazendo seus avanços para se tornar orientada por dados e de alguma maneira. Então, só aterrissando e devolvendo a palavra, Gustavo, assim, eu acho que, primeiro, a pergunta de dados, a pergunta de negócios deveria estar à frente de tudo. Esta pergunta de negócio deveria gerar uma arquitetura de informação que gerasse a resposta. Se eu, dentro da área, consigo navegar nisso, Self-Service Analytics, melhor. E se eu preciso uma arquitetura mais profunda, eu vou solicitar para uma área especialista. E isso vai gerar uma automação da informação. Se a automação da informação vai vir com o Power BI, que já roda o Self-Service Analytics na ponta para o negócio, beleza. E se a automação significa fazer um modelo avançado, que vai depender que vai rodar um algoritmo com aprendizado profundo de máquina, beleza. Também, aí roda numa área técnica. Mas eu acho que sempre inicia a jornada na pergunta de negócio mesmo, tá? Como tu colocou super bem no início da tua pergunta. Eu queria até tirar uma dúvida em cima dessa resposta, que assim, você consegue trazer para a gente os prós e os contras dessas áreas de negócio estarem construindo ou até mesmo consumindo esses dados? Porque assim, do meu lado assim, eu consigo ver que a gente vai ter um problema de conseguir construir algo que é, primeiro, democrático à empresa inteira, né? Porque existem descobertas dentro desses silos que podem ser interessantes para as outras áreas, então essa conversa acaba ficando um pouco mais limitada. Mas eu queria saber de você, assim, quais são os prós e contras, os prós e os contras dessa abordagem aí. Cara, tem vários... Como tudo na vida tem prós e contras. Não, claro. Mas foi super feliz na tua abordagem, que é isso, tá? Uma das contras muito claro disso não, vou ter retrabalho. Porque se eu estou fazendo um trabalho na área de marketing, estou fazendo meu trabalho no CRM, eu estou tendo um retrabalho desnecessário, porque isso está acontecendo simultaneamente, enquanto poderia acontecer de maneira integrada numa fila de projetos dentro da área de analítica, ciência de dados e tal. Então, óbvio que tem contras também relacionados com isso. Agora é o seguinte, tá? Eu até vou fugir da pergunta, porque não importa prós e contras, cara. É inevitável. É inevitável porque a democratização da tecnologia analítica, os recursos analíticos, as ferramentas vão ficar tão simples que é inevitável que isso vá acontecer na área de negócio. Até porque esse pensamento de não, mas espera aí, cara, vai ter retrabalho. Não, vai ter retrabalho do jeito que a gente pensa a construção de dashboards e relatórios atualmente. A nossa próxima geração não vai fazer do jeito que a gente faz, ela vai perguntar, o dashboard pop-up vai surgir e vai desaparecer. Eu vou falar vai ser uma interface que ela não precisa nem ser visual. Eu posso fazer isso por voz. Eu só preciso saber o ranking de top 5 aqui de vendas hoje. A assistente virtual vai responder essa parada em forma de voz, em forma de diálogo. Eu não tenho por que visualizar uma informação que eu possa escutar ela em alguns casos. Tá? Então, a própria forma que a gente consome informação está se transformando. Eu acho que um pouco disso, tá, Luciano, dentro da tua pergunta, mesmo que eu tenha prós e contras, a independência, a democracia analítica, que é cada um poder analisar seus dados para poder tomar decisão, ela é um movimento que não vai parar. E não é um movimento que eu, Capra, quero, é um movimento que as ferramentas permitem. Assim como a gente... Cara, vocês, tá? Alguns de vocês praticam atividade física aí, cara? Não parece muito, mas vamos lá. Não parece muito, mas eu até vou. Tô zoando, tá? Mas a brincadeira à parte, tá? Imagina uma pessoa qualquer aqui que acompanha suas corridas no dia a dia e monitora sua corrida no frequencímetro, no pulso, smartwatch, ou seja, o que for. Cara, essas pessoas que estão correndo estão fazendo analytics. Elas se tornaram analistas de dados, elas analisam dados dos seus próprios corpos para tomar decisão quanto a quanto vão correr, quanto vão performar nos próximos dias. E isso não significa não falar com o médico, não ter um treinador, uma treinadora, não significa não ter um especialista. Significa que eu mesmo lido com a informação. Então, eu acho que, independente de prós e contras, cara, é inevitável que a gente vai parar num lugar onde as pessoas vão ter acesso à informação sem precisar pedir para o intermediário.
O intermediário processa a informação, ele é como se eu tivesse um refém, olha, preciso fazer tal coisa. Então, essa dependência com a evolução da tecnologia vai acabar. Então, eu concordo. O meu ponto só é tipo, sobre hoje, dentro dos clientes que a gente atende, a gente acaba tendo uma intoxicação, que é algo que você acabou trazendo, eu acho um ponto interessante, que ela é diferente só sobre a quantidade de dados, e sim sobre a coleta de dados errados. E aí eu acabo pegando muito isso, e dentro desse cenário, que eu acredito que ainda tem muito caminho para a gente percorrer até chegar nele, Total. A gente tem hoje esses silos separados analisando dados, e quando a gente vai sentar para poder organizar a casa, a gente se depara com pessoas analisando os mesmos números, só que com resultados diferentes. E no momento que a gente toma a decisão baseado nisso, a gente vê... e aí, para mim, esse é o principal contra. Eu entendo, tá? Que, tipo, no final das contas, a gente ter uma autonomia maior, e quanto maior a autonomia, a gente está trabalhando não só do ponto de vista de deixar isso mais escalável, né? Mas de tornar mais possível, mais factível as pessoas utilizarem dados no dia a dia. Mas o controle disso tem que ter alguém orquestrando para que, de novo, né? Aí entra a parte de automação, que você falou muito bem, né? A empresa por trás, ou o time de analytics que vai estar fazendo a ciência de dados, prover essa estrutura um pouco mais escalável, onde a gente tem essas outras equipes consumindo, talvez, tabelas mais simplificadas, CSVs mais simplificados, mas no final das contas algo que está regido por alguém que vai garantir essa qualidade, porque hoje esse é o principal problema dos clientes que chegam até nós. A gente bate lá, o cara tá... Primeiro o ponto anterior, né, que acaba acontecendo muito na área de vendas, né? O que é MQL, o que você considera SQL, MQL, foda-se L, sei lá. Cada um tem uma discussão sobre o que é cada um desses caras dentro dessa estrutura deles, e aí isso por si só entra numa dúvida muito relacionada a negócio, mas quando a gente vai transformar isso em uma query no banco, também tem problema, porque o cara que foi brifado para poder extrair essa informação acaba extraindo para 2 times diferentes, não tem o entendimento do contexto também, e aí a gente tem essa intoxicação por dados, não pela quantidade, né, e sim pelo dado que você comeu estragado. Mais maluco que isso é pensar que a gente, em cima desses dados, está fazendo IA, né, meu? IA, né? Então, assim... Ou seja, nossos modelos têm tudo para dar certo no futuro, né? Nossos sistemas de recomendação, eles estão... não, eu concordo contigo, Luciano, e assim, eu acho que tem uma evolução dentro disso, tem um tempo para isso acontecer, obviamente, então estou super de acordo contigo. E o segundo ponto, dentro da tua própria abordagem, tá? É que em todo o teu fluxo que foi dizendo, cara, mas isso acontece desse jeito porque a pessoa pega esse dado e a pessoa vai verificar, é porque tem muita gente envolvida, na verdade vai ser para automação. Na verdade, no momento que tu pegar o retrabalho, a replicação que acontece dentro da estrutura como uma sobreposição que o próprio sistema de automação avisa, olha, esse dado já foi trabalhado, já está aqui disponível. Aí é bonito. Né? Aí é bonito. Então com uma revisão humana do jeito que a gente está fazendo, ele é um trabalho maluco e nunca vai ter fim. Tu tem toda a razão. É a mesma história aquela de, cara, vamos esperar para começar a fazer nosso trabalho de analytics aqui depois que a gente terminar de estruturar o Data Lake. Nunca vai terminar, cara. Nunca vai terminar. Vai esperando terminar o Data Lake, tu não vai fazer nunca um analytics, nunca um dashboard, porque nunca vai terminar, porque sempre vai ter uma nova fonte de dados, vai ter um dado com inconsistência que vai entrar no banco e assim por diante. Então, ficar esperando o momento ideal para essa virada não vai acontecer, tá? Mas assim, tá, eu de forma alguma, tá? E até acho que é legal o teu ponto que tu trouxe de trazer outro ponto aqui, tá? Que a minha intenção não é trazer uma verdade absoluta sobre o tema, tá, cara? Bem pelo contrário, minha visão aqui é trazer o que a gente está ouvindo de anseio do cliente, das organizações e como elas estão se movimentando, tá? O que a gente está vendo é que esse movimento ele é de se libertar exatamente disso que tu falou agora. Não, peraí, mas eu vou sentar com o cara e ele vai dizer que tem um dado inserido errado. Não, mas por que eu não posso, eu mesmo, que cuido da equipe que está inserindo o dado, olhar para isso? Sim, então, nós estamos falando a mesma coisa por visões diferentes, tá? Então, eu concordo, tá, cara, muito contigo que isso não acontece da noite para o dia.
que essa virada ela não é uma coisa espontânea ou organizada. Geralmente ela acontece de maneira caótica. Inclusive, essa pergunta do Gustavo lá no início, tá? Cara, como é que a gente faz um movimento de cultura data-driven e tal? Que bacana. Vamos contar isso para nossa audiência que gosta do tema. Cara, se alguém gosta de cultura data-driven é porque não passou por um processo de cultura data-driven. Porque passar por um processo de cultura é uma desgraça. É uma mudança que tu perde gente, as pessoas não se adaptam, sistematicamente falha, tecnicamente falha. Tem um monte de problema no meio disso e ninguém sai feliz no final de uma mudança cultural. É desgastante, porque tu muda tudo dentro do processo cultural. Me lembro como se você estivesse chegando, mal comparando, né? Como se você chegasse lá agora numa região onde tem majoritariamente uma religião definida e você dissesse, olha só, tá vendo tudo isso que você acredita? Esquece, agora tu vai acreditar nisso daqui. Então, imagina a quantidade de coisas e até diretamente, né? Você vai trazer algo e aí você vai ter aquele cara que vai ser o antagonista a essa sua ideia, e isso é um processo, cara. No final do dia, eu costumo dizer muito que a empresa é feita de pessoas, sacou? Então, a gente tem muito... Se fosse só a máquina, seria mais rápido. Mas não é. Pode falar, Gustavo, desculpa. Não, vai lá, complementa aí, cara. Não, eu só ia complementar o ponto, tá? Que eu ia trazer um paralelo disso, que é quando a gente faz a implementação de um sistema de gestão empresarial, sistema de ERP, tá? Quando chega essa parada, parece algo incrível. Gente, agora a gente vai ter um sistema automatizado que vai... Aí fica 2 anos implementando aquela parada. Quando termina, a galera se olha, tá, e agora? Quem tá feliz aí? Ninguém vai levantar a mão. Porque... mas e daí? Não, a gente precisava passar, porque na era da informação precisa de informações dentro do banco de dados. Tá, então passamos. Vamos pro próximo. Cultura data-driven e cultura analítica é a mesma coisa, cara. É um aperfeiçoamento do jeito que a gente liga de informação, do jeito que a gente lida com informação, é inevitável. E ninguém vai ficar feliz quando chegar ao final desse processo, porque não vai ser percebido uma mudança ou não vai ser percebido algo que, nossa, agora a gente é muito mais feliz porque a gente tem a cultura data-driven. Não, gente, é porque agora a gente precisa conviver com dados. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, do que a gente está passando. E até, né, cara, assim, até isso na vida pessoal, assim, que às vezes a gente é bom para materializar, assim. O que eu estou trazendo não é que a gente não vai ter um avanço tecnológico e com as pessoas avançando. Na verdade, tudo isso que a gente está discutindo é porque a gente está na geração do meio, tá? A nova geração vai olhar isso de um jeito muito diferente do que a gente está vendo, tá? Eu tenho 2 filhas, tá? Uma de 4 anos e uma de 24. Eu faço filhos de 20 e 20 anos só. E a minha filha de 24, ela estudou na área de saúde, tá? Uma outra parada, nada a ver com a área de dados, tecnologia e tal. E aí um dia ela me chamou para uma conversa e disse, seu pai, me explica o que é Big Data. E eu, caralho, que legal, vou poder contar para minha filha o que estudei. Chegamos aqui, né? Realmente esse dia, né, Luciano? E aí eu comecei a explicar para ela, né, contar para ela, volume, velocidade, e aí eu comecei a contar, ela na minha frente, pegou o telefone dela e começou a navegar e disse, o que tu está fazendo, pô? Não, eu tô só checando uma coisa assim. Como assim checando? Tu veio aqui, tecnicamente, me pediu uma informação, tu tá checando uma informação. Olha só, se eu tenho toda a informação disponível no mundo, por que eu vou ficar só com a tua versão? O que ela tem é nativamente um pensamento crítico de quem tem a informação toda disponível a uma camada de navegação, e aqui leva isso para o mundo de analytics, a poder navegar na informação de uma maneira muito simples. Por que ela vai ficar com uma versão, com uma visão? Então, a próxima geração já vai vir nativa, com um pensamento crítico nativo. Faz parte do DNA. Eu perguntar e olhar direto para um sistema de informação para tomar decisão. Esse é o ideal, né? Porque ela está criando a próprio raciocínio, o próprio pensamento crítico sobre isso, né? Ela está pegando a visão de outras visões e criando a dela sobre isso, e quem sabe ela pode mudar a maneira como a gente faz. Isso é o que a gente deveria ter em vários cenários, né? Não só nessa parte de analytics. E em cima do que você estava trazendo, que eu estava querendo trazer para cá, para a pergunta a gente vê muito acontecer no dia a dia, eu imagino que você também veja isso em demasia, que você entra numa empresa e você tem lá as áreas, vamos supor, marketing, vendas, produto, RH, e você tem uma outra área que é a área de TI. E aí, você tem pessoas em TI, muitas vezes, que estão trabalhando com dados, e quando chega uma visão de fora sobre essa cultura data-driven, que na minha visão, na que você trouxe aqui também, na do Luciano,
é o estado democrático de eu poder fazer o self-service analytics, né? Então eu democratizo a galera sobre, olha, esse é o conceito, essas são as opções, vocês agora podem fazer isso. O que vocês necessitarem de maneira mais avançada, que sejam análises, estudos, a gente sim envolve esse outro setor aqui. Agora, coisas do dia a dia, vamos lá, essas ferramentas consultem, vocês agora têm aqui um letramento em dados onde vocês possam consumir isso. Mas muitas vezes você vê, e pelo menos eu vejo, não sei se você vê, e era a minha dúvida justamente essa, era, se você vê isso acontecer, que eu vou te perguntar aqui agora no teu dia a dia, e como fazer isso que a gente está falando, como democratizar as áreas para fazer essas consultas aqui mais perenes do dia a dia. Porque semana passada até a gente estava conversando com uma empresa bem grande no mercado e a área de TI delas falou, não, isso não é possível. Não, como não é possível? Não, não é. Não tem como democratizar o acesso para a galera. Pô, você pode democratizar o acesso. Não, mas não posso. Não vou fazer isso, ó. Se bota no backlog, a gente vai ver aqui, depois a gente faz um estudo para não sei o quê, no momento a gente vê se vai fazer. E em muitos cenários eu vejo isso acontecendo, que é o que você trouxe, né? A cultura ela vai trazer um choque no que já é feito hoje, em como é feito hoje. E para algumas pessoas isso demonstra uma insegurança no sentido de vou segurar comigo essa informação, porque senão o que eu vou fazer? E aí minha pergunta para você é justamente isso, como a gente democratiza isso? Como a gente chega nas empresas, e quem está ouvindo a gente, quem está consumindo pode fazer também, que é como eu faço com que as áreas possam consultar os seus dados e tomar decisão baseada nisso. E o que você trouxe no início aqui do Excel, cara, eu falo até no meu livro no início, eu falo assim, meu irmão, você quer começar a fazer análise de dados? Pega um papel, caneta e anota, minimamente, e cria um processo e uma rotina, que é o processo é de o que eu vou anotar e para que eu vou anotar, é uma rotina, de quanto tempo que eu vou anotar e de quanto tempo eu vou consultar. Pronto, aí você vai evoluindo no estado da arte, mas minimamente é você fazer. Começa por onde dá e depois vai. Como a galera pode fazer isso? É legal esse teu ponto aí do anotar, né, cara? Porque a gente pensa que a pessoa analítica nasceu depois da tecnologia, na verdade não, né? Certamente vocês têm aquele amigo que tem um açougue, uma padaria e tal, que depois virou um grande varejista, ou alguém que conhecem de uma história que virou um grande varejista, que é uma pessoa que previamente já é analítica, e que começou a contratar pessoas de tecnologia para transformar a sua visão analítica numa forma de empoderar a tomada de decisão do próprio negócio. Então, o analítico não surgiu não surgiu depois da tecnologia, o analítico surgiu antes da tecnologia. É uma maneira lógica e estruturada de estruturar a tomada de decisão. Né? Por favor. Vou dar um exemplo disso. É uma série que está na Netflix, que é The English Game, que é uma série que é sobre a FA Cup, que é a Copa da Liga da Inglaterra, que é bem antiga, que é como surgiu, assim, de fato, o campeonato britânico, tá? E aí, olha como é que o pensamento analítico é legal aqui, Capra. Em cima dessa série The English Game lá, o dono de um time, que eu acho que era o West Ham até, os times só podiam contratar trabalhadores e os outros times eram lords. A FA Cup era encontro dos times de lords com os times de trabalhadores. Olha o que esse cara fez. Ele foi lá na Escócia, contratou um jogador que uma vez ele viu jogar, que era muito foda, contratou o cara, e o cara chegou lá sabendo que ele iria trabalhar na empresa de carvão e jogar bola. Quando ele chegou, ele falou assim, não, você só joga bola. Você está aqui como contratado porque obrigatoriamente você tem que ser meu trabalhador, mas o que eu quero é que você só treine. Você só vai treinar. Ou seja, o que o cara fez aqui no final das contas? Ele pensou de maneira analítica e falou, beleza, a regra é que o cara precisa trabalhar, mas ele não precisa, ele está contratado. E no final esse time ganhou a Copa da Liga em cima de um outro time que era de Lords e tal. Então, porra, o English Game, que é uma série da Netflix ali, falando sobre a Copa da Liga da Inglaterra, falava de pensamento analítico, que é como eu transformo informação em ação, não importa onde e como, né? Acho que essa é a grande parada. A galera começa a achar que é só com BI, Data Science, né? É porque a gente, e eu até fui para esse lado da resposta, tá, sabe? Porque esse exemplo que tu trouxe é muito legal, porque, cara, geralmente o pensamento analítico, ele não o que move o negócio não é algo que partiu da TI. E aqui o exemplo que tu trouxe é exatamente isso. Não, mas a TI foi lá e disse, não, peraí, essa mudança não vai acontecer agora porque a gente não tem os policies, a gente não está preparado, porque o sistema de segurança... Aí, caso real aqui, não vou citar a organização, mas um grande banco, tá? Cheguei lá no grande banco, e aí o cara, o VP de CRM do banco, olhou para mim e disse assim, Capra,
cara, a gente tá tocando analytics aqui e tal, e a gente precisa de um movimento de cultura para capacitar melhor a galera de CRM aqui, um andar inteiro de banco e tal. Aí eu olhei para aquele negócio, cara, beleza, vamos chamar a galera de TI então, porque daí a gente faz um processo de conscientização para a galera trabalhar. Não fala em TI aqui, cara. A gente não chama a TI para fazer as paradas aqui. Como assim, cara? Tá vendo aqui esses servidores embaixo dessas mesas aqui? A gente foi comprando e toca sozinho aqui, cara. A gente não chama mais a TI para parar porque era muito complexo. Tá, mas os policies de segurança, cara, a gente começou a virar resultado e foi embora. Porque no começo nos barravam, nos seguravam, a gente começou a virar independente como negócio e formamos nossos próprios TI. Eu tenho a minha TI, cara, eu tenho um time de segurança, de privacidade de dados, que olha especificamente para dados relacionados a CRM. Então eles estudaram esta parada especificamente. E aí eles têm os policies, se ajeitaram com o jurídico e estão fazendo a parada funcionar. Por que eu estou indo para esse lado da história, para esse lado do comentário? Sabe? Porque esse jeito que a TI foi construída e concebida como uma protetora do dado tá punindo ela no processo de transformação. Ela está sendo colocada como uma parte de governança, compliance do processo, e não como parte operante do negócio. E isso é muito ruim para a TI. Né? E o profissional de TI que tenha, de alguma maneira, o pensamento lógico estruturado, a lógica, que já traz a tecnologia dentro do seu dia a dia, ele está sendo punido por não ter o pensamento analítico um pouco mais abrangente. Então, o pensamento analítico, esse recado não é para a galera especificamente da área de negócio, porque esses estão vivendo na pele, estão querendo navegar nos dados. É para o cara de TI, para a pessoa de TI, para o indivíduo, para esse monte de gente que está trabalhando na tecnologia que ainda está com a sua limitação de silo. Então, indo por esse lado, tá, Gustavo e Luciano, até para colocar, é óbvio que o desafio da TI é grande, porque lá eu tenho uma mudança cultural que talvez seja maior do que nas áreas de negócio. Porque para a área de negócio já foi, de alguma maneira, possibilitado. Olha, experimenta aqui essa ferramenta. Só que na hora que a área de TI foi fornecendo essas coisas, aconteceu o que o Luciano comentou. Não, mas agora, peraí, eu estou acessando os dados que vocês me deram, mas tem muita inconsistência. Não, mas só um pouquinho. Tem inconsistência porque o teu próprio time está inserindo dado. E aí o que tu gera? Conflito. Então, por que eu estou indo para esse lado para chegar na tua resposta? Uma das coisas que a gente aborda bastante no processo de uma transformação organizacional, tá, é que tragam não intermediário, uma pessoa para conciliar essa conversa entre TI e negócio. Então, porque o que acontece? Os interesses são diferentes. A área de TI tem um objetivo, resultado, performance, aumentar a produtividade do negócio, que as pessoas trabalhem menos para trabalhar menos horas para poder trabalhar com informação. E a área de negócio tem um objetivo de performance. Então, elas têm metas, objetivos, KPIs diferentes dentro do negócio. Quando elas vão fazer o diálogo, cada um vai puxar para o seu lado. Então, o ideal é que se traga pessoas para mediar essa conversa. E aqui eu estou falando, sim, de um consultor, uma empresa especializada, alguém que ajude uma dinâmica, empresas que trabalham com dinâmicas para os grupos trabalharem a questão da pergunta, explorarem, dos grupos trabalhando juntos. Porque geralmente o que falta é esse diálogo dele ser uma coisa mais fácil, menos travada, com menos... O fluxo tem que ser mais ativo. E o que a gente está vendo ainda é uma separação entre áreas. É sempre esse debate que a gente está trazendo para cá. A TI está fazendo desse jeito e a área de negócio está fazendo desse. Pô, tá errado, porque a gente está trabalhando, obviamente, juntos. É muito óbvio o que eu estou dizendo, mas geralmente a gente não tem uma mediação da conversa. E a gente precisa encontrar mediadores para essa conversa acontecer. Obviamente, fluxos de trabalho, mas mediadores também. Tá? Pô, isso que você trouxe me lembrou da área de produto, né? A área de produto hoje, ela tem o PO, né, que é o Product Owner, que nada mais é do que a pessoa que está ali com os seus times organizando e sendo a mediadora, o mediador dessas conversas, né? Talvez a gente vá ver outras áreas começando a ter esses seus próprios data owner da vida aí, quem sabe, que esteja no meio entre negócio e TI, que fale a linguagem de TI, mas entenda a linguagem de negócio, que possa estar no meio termo disso, fazendo as coisas surgirem, né, e acontecerem de fato em prol de todo mundo. E aí, em cima dessa tua fala, né, em cima de tudo que a gente está batendo aqui,
me, me veio uma perguntinha que talvez é tema de outro podcast, tá? Sobre a gente falar bastante, porque você já introduziu ela um pouco aqui, que foram os desafios mais comuns da gente implementar essa cultura. Mas eu queria trazer sobre outro ponto, que é como que a gente orienta a galera sobre a implementação dessa cultura em prol de que todo mundo esteja pensando em uma coisa que todo mundo está pensando, que é o negócio, né? Então, no final das contas, eu trabalho em prol de alguma coisa que é o resultado de negócio. Você bem trouxe, né? Talvez eu tenha outros resultados da minha área, mas o negócio em si tem um resultado master ali que importa para toda a companhia. Para muita gente é o dinheiro, né? Tem que entrar dinheiro em caixa para poder pagar todo mundo e todo mundo está ali. Então, como é que a gente olha essas diversas áreas aqui? Porque a gente está falando do TI, marketing, TI, produto, mas tem RH, tem financeiro, tem direito aqui por trás, tem, né? Nossa área de legal aqui por trás como um todo. Como a gente olha para essa galera como um todo e fala, beleza, a gente vai implementar uma cultura orientada a dados em toda a nossa empresa aqui, por onde eu começo? Por onde você entende que a galera deve começar a fazer isso hoje? Eu acho que tu trouxe muito legal a questão de uma pessoa para traduzir isso, tá? E eu acho que sim, tá, Gustavo? Passa por a gente preparar pessoas para essa interlocução, tá? Sejam tradutores, então a boa referência de produto que tu trouxe aqui, de ter uma pessoa que ajudasse. Uma boa parte das organizações estão apontando para a gente nas pesquisas, tá? Nos estudos, que elas estão com grande demanda de pessoas, de engenheiros de prompt. Tá? O Luciano fala disso direto. E eu tô só trazendo esse ponto, tá? Porque o que é um engenheiro de prompt? É alguém com uma capacidade de criar uma comunicação numa interface nova. Então, basicamente, o que ele faz, ele tem uma habilidade de explicar, conversar com uma interface máquina, nesse caso, e explicar algo que as pessoas estão querendo dizer naquela linguagem. Então, ele é um programador. Ele está usando uma outra linguagem de programação que é o prompt. Então, por que eu estou indo para esse lado da resposta? Tá? Porque eu acredito que a gente preparar essas pessoas interlocutoras de linguagem, de idioma, porque a TI fala um idioma. Eu vim da TI, eu sou um programador. Então, assim, a gente fala um idioma, a gente usa muita terminologia, a gente quer usar Data Lake para dizer que conhece da parada de integração de dados, a gente fala Data Lake na área de negócio, a pessoa de negócio, tá, mas o que eu tenho a ver com esse negócio que é de você? Então, então a TI tem uma linguagem própria. E a área de negócio tem sua linguagem própria, seus vícios de linguagem relacionados à abordagem. Então, eu acho que e aqui não é um intermediário, são tradutores. É diferente a abordagem. A gente, não, peraí, para eu poder falar, vou precisar igual o teu intermediário. Não. O que tu tem são pessoas que ajudam naquela linguagem, para que estejam falando da mesma coisa. Por isso, essa demanda aumentada do engenheiro de prompt, que é alguém que de alguma forma consegue traduzir aquilo que está se querendo falar numa linguagem aqui de máquina, né? Essa abordagem de máquina, mas se a gente parar para pensar, a gente também vai produzir dashboard dessa maneira, né? A gente vai fazer um prompt e ele vai cuspir os dashboards lá, assim como a gente faz. Então a lógica é a mesma, né? Eu preciso só dizer qual a informação eu preciso ver, eu preciso em qual tipo de gráfico, ou me sugere qual gráfico é melhor, cospe a informação para mim, então no final é um prompt, mas eu preciso de qualquer maneira entender que tipo de pergunta ou qual a linguagem eu preciso usar para aquilo. Dito isso, tá, sabe, eu acho que esse momento de transição que a gente está, talvez o que a gente tenha que estar mais apto é para encontrar esses mecanismos de conversa. O mecanismo de conversa ele pode ser um workflow, pode ser um framework, para te poder sentar com a área de negócio e a área de TI, olharem para o mesmo sistema. Então, eles olham, o framework é esse, a gente precisa preencher essas caixinhas, assim como o Canvas. Porque a área de negócio se apropriou do Canvas para poder olhar para o seu negócio, mas a gente precisava ter esses mecanismos que ligassem a área de TI e a área de negócio num Canvas. Então, quanto mais a gente tiver esses instrumentos visuais que ajudem essa linguagem a acontecer, é melhor. Tá? Eu acho que em resumo, a gente dá a volta e cai no problema da comunicação, da linguagem, dos perfis diferentes de pessoas, né? Mas eu acho que a ferramenta do Canvas, do framework, ele materializa isso, tá? Eu acho que é um jeito de a gente diminuir esse atrito, cara.
Legal. Ô, Luciano, eu tenho uma pergunta em cima do que o Capra trouxe aqui para você, cara. Que essa pergunta é importante, que é, pô, a gente está aqui aprendendo muito com o Capra, que está trazendo para a gente assuntos maravilhosos, que alguns confortam meu coração, por a gente ter mais gente pensando igual, né? E outros é bom para a gente mandar isso para muita gente, né? Ouvir o que o Capra está falando aqui. Mas tem uma pergunta, para mostrar minha habilidade de fazer perguntas aqui nesse momento, pergunta que não quer calar é, como a gente pode se tornar mais produtivo no nosso dia a dia? Tem alguma bebida que auxilia a gente nisso, cara? Ó, não tem só uma bebida, tem diversos tipos aqui, ó. Coffee mais muito forte, tá? Tem café em cápsula, drip coffee, café em grão, para você poder ficar ligadão aí, meu parceiro, estudando sobre dados e implementando Aprendendo uma tudo que a gente está com falando certeza aqui. vai ser mais rápido, né? E tem Vai ser mais desconto aqui. caótico, vai ser mais rápido também. Quem quiser comprar seu café em grão, cápsula ou drip coffee, tem o linkzinho da descrição aqui com 15% 15%, meu para parceiro. você tomar esse néctar sagrado, que eu só tenho habilidade boa de fazer pergunta nesse momento, porque eu tô tomando um café para me deixar acordado. Não, se vocês tivessem me visto antes do café, vocês iam ver o quanto eu tava me arrastando aqui na O cadeira. Luciano chegou, preparei um café para ele já, Capra. Para ele já tá amaciado já, vir mais tranquilo, pô. Pra ele vir de boa, né? E, Luciano, segunda pergunta aqui que não quer calar é: existe algum lugar que a profissional de marketing, produto, consiga aprender sobre tudo que a gente está falando aqui, além deste podcast maravilhoso? Métricas Boss Prime, pô, muito forte, mais de 22 treinamentos lá dentro para você poder avançar a sua carreira, dentro da sua carreira, né? Sobre Digital Analytics e dados no geral, né? E olha Tem aí, a aqui gente o tá link também aqui, para você. e a gente está batendo na descrição como você de negócio tem que aprender sobre isso, para cada vez mais no dia a dia ser autossuficiente, né? A gente bate muito nessa tecla, a gente tem até uma frase que a gente fala que não existe mais tempo para você de negócio não aprender sobre dados, métricas, porque você tem que metrificar o teu dia a dia. Capra trouxe o exemplo, eu trago outro sempre na academia também, Capra. Eu falo que objetivo é o que a gente quer, né? KPI é a métrica que vai ser aquela métrica que vai medir nosso objetivo de maneira simples, rápida e eficaz. Ou seja, na academia a gente faz, porque na hora do dia a dia do negócio você fica com medo, né? Tem que ir para dentro estudar sobre isso, e se quiser, nossa moral tá aqui. Mas, ó, voltando, Capra, nas nossas perguntas, você falou num momento aqui sobre IA, né? Você falou, pô, mas nem teu IA pegar esses dados errados, meu Deus. E a gente tem visto muito agora, né? A grande buzzword do momento é IA. E eu vejo gente falando que é orientado a IA. Eu acho muito doido isso, inclusive. Acho que é um termo meio que a gente tem que tomar cuidado, né? Orientado a IA. Mas a IA sendo introduzida no meio de tudo, eu acho importante. Eu queria trazer justamente sobre isso. Como que o uso da IA pode ajudar nas organizações a serem mais ágeis, eficazes nessa tomada de decisão, porque a gente está falando ainda, né, de olharmos o nosso mercado e implementarmos essa cultura, como você bem disse, vai perder gente, vai ter choque, vai ser difícil, e a gente já está falando de outra coisa sendo orientada junto aqui. Eu entendo que tem um caso que você trouxe muito, muito bem falado aqui, pontuado, que eu até bato com você há um tempo sobre isso, que é, cara, muitas vezes a pessoa que está na ponta, ela só quer fazer uma pergunta que alguém responda. Se ela vai fazer isso por voz, se ela vai fazer isso por texto, talvez ela não queira nem acessar a ferramenta. Ela quer ter só um negocinho ali onde ela fala, oi, quantos pedidos eu fiz ontem? Você fez 1.200 pedidos, acabou. É isso que ela quer. O que ela vai fazer com isso depois é uma análise. Então, como é que as empresas podem incluir dentro das suas organizações o uso da IA para deixar mais ágil ou até democrático esse uso de dados? Bom, primeiro que tu trouxe um termo que para a gente está aparecendo muito, inclusive apareceu no nosso estudo. Eu até vou mandar no privado aqui, Deixa com a tá? gente. Que é o radar, o último radar que a gente publicou de pesquisa, que fala exatamente do termo que tu trouxe, tá? Sabe que é o AI Driven. As lideranças de negócio nos trouxeram o seguinte ponto, tá? Que AI-driven é a próxima escala pós-data-driven. Então, o AI-driven ele é na escala de evolução de uso de informação, o AI-driven está depois. E, por um lado, isso é óbvio, tá? Sabe, pelo seguinte, o que a AI faz? Ela resolve, aspas aqui, tá? Mas ela resolve o problema de infoxication. Porque, na verdade, o que a inteligência artificial, os algoritmos são? Eles são redutores de informação. A ciência de dados ela é uma redutora de informação. A gente tem tanta informação disponível por causa de Big Data, volume, velocidade, variedade de dados,
e a gente precisou criar redutores. Uma delas foi a ciência, que reduz a quantidade de informação que a gente vê em dashboards, relatórios ou em sistemas automatizados de tomada de decisão, como algoritmos de inteligência artificial, AI. Então, afinal, é impossível a gente dar like em todos os nossos amigos do Instagram, então ele vai nos ajudar a selecionar alguns e a gente vai dar like naqueles que a gente costuma dar like. É um redutor de informação, porque não tem como a gente acessar todos. Beleza. Dito isso, tá? Onde é que estão os riscos disso? Está, obviamente, na fonte de dados, da desqualificação de uma fonte, da questão da alucinação do artificial, então máquinas que alucinam e toda a parada dentro disso. Mas eu queria primeiro só também materializar que isso não é uma tendência, tá? Porque vamos lá, o que é um profissional AI-driven? Um profissional AI-driven é um profissional que é orientado a tomada de decisão dele é orientado pela inteligência artificial. Beleza. Vamos pensar onde é que isso está instalado. Porque deve ser empresas de alta tecnologia que estão rodando no mundo. Vamos lá, gente. Vocês andaram de transporte de aplicativo nos últimos dias? A motorista de transporte por aplicativo é um profissional 100% AI-driven. O trajeto que vai fazer, a recompensa financeira, a relação dele com a própria empresa acontece via chatbot com uma inteligência artificial. Esse indivíduo, ele não tem relação. Se vocês entraram num transporte por aplicativo e não cumprimentaram o motorista, vocês eliminaram a única chance desse indivíduo ter uma relação humana. Porque toda a relação desse indivíduo é com inteligência artificial. Toda a tomada de decisão desse indivíduo é orientada por inteligência artificial. Não tem nenhuma relação ou tomada de decisão dele necessariamente que é data-driven. Então, ele pulou, esse indivíduo, essa pessoa, ela pulou o ser orientado por dados e se tornou AI-driven direto. Qual o problema disso? O problema é que ela não sabe o que está interferindo no processo decisório dela muitas vezes. Muitas vezes essa pessoa não foi preparada para questionar por que ela não está passando em tal rua da cidade, que foi bloqueada pelo aplicativo ou foi bloqueada porque as pessoas foram dar bloco por não ter segurança e aquilo eliminou economicamente aquela rua da cidade. Então, o AI-driven ele não é necessariamente um problema, porque ele é uma necessidade num fluxo de informação aumentado. Mas tu não conhecer o que está nos dados que estão ali dentro é um risco, porque tu está sendo limitado a um mundo determinado por outras pessoas. Aí Posso dar um exemplo? Cara, pode falar. Um exemplo disso que você trouxe do Uber e tudo mais, né, do aplicativo de carro. Só para dar um exemplo legal, eu aqui moro na Barra da Tijuca, aqui no Rio, e muitas vezes para ir para a Zona Norte, a gente tem que passar pela linha amarela. E a linha amarela tem pedágio. E um belo dia, e o trajeto, sei lá, da minha casa para casa dos meus pais, que é na Zona Norte, é meia hora pela linha amarela. Um belo dia, eu peguei o Uber, entrei no Uber, dei bom dia pro cara, fiz o cara ter relação humana comigo ali, né, e tudo mais, beleza? O cara me respondeu, eu falei para ele, vamos pro Meyer, né? Vamos pro Meyer, beleza. Quando eu saio da minha casa, ele tem que virar à esquerda para ir pra linha amarela, ele virou à direita. Aí eu virei para ele e falei assim, dá licença, o senhor virou à direita, tá um caminho esquisito aí? Ele, tá mandando a gente pela Zona Sul. Eu falei, pela Zona Sul? Eu falei, irmão, deixa eu pegar a Zona Sul inteira, o centro? Que loucura. Linha amarela quebrou, não é possível. Né? Deve ter estourado todos os pedágios. Aí ele virou e falou assim, eu não sei porquê, mas nunca manda eu passar no pedágio. Eu falei, o senhor dá o seu celular aqui 2 segundinhos? Aí ele, claro, falou, tá aqui, tá uma configuração chamada evitar pedágio. O senhor tá evitando pedágio. Então, se eu tiver que ir para Niterói, o senhor não vai passar pela ponte. O senhor vai por Magé. Vai para Magé. O senhor vai por Magé. Aí ele, caraca, o senhor salvou minha vida. Por isso que outro dia eu não estava entendendo. Eu peguei a linha amarela e ficou mandando descer na freguesia toda hora para pegar a Grajaú. Eu falei, para evitar pedágio. Acho que é exatamente o exemplo do que você está falando aqui para gente. E isso está acontecendo exatamente isso, sem uma educação adequada do analítico, né? Da abordagem com relação aos dados que estão ali presentes. Então, assim, cara, a gente falou especificamente no transporte por aplicativo, mas vamos pensar em bancos, tá? Fala com um atendente, uma gerente de banca do teu banco localmente, quem toma a decisão é um algoritmo que foi projetado e programado e está distribuindo as decisões com relação a isso de uma maneira geral, tá? Então, eu acho, cara, que o AI-driven ele já é uma realidade instalada na sociedade, a gente muitas vezes não está percebendo que isso está acontecendo no nosso dia a dia, parte do nosso fluxo de tomada de decisão está sendo interferido, por isso a gente não está notando. Então, eu acho que aqui precisa uma consciência com relação a esse artificial. Então, uma educação exatamente desse papo que a gente está fazendo aqui, de o que está presente nos dados, onde pode ter um erro nos dados,
o que está ensinando a máquina, né? Onde tem um viés que está sendo ensinado por uma máquina de maneira inadequada. Porque essas pessoas foram preparadas para serem data-driven, de alguma maneira elas têm esse senso crítico mais afiado, consegue perceber, não, peraí, esse é um erro de software. Isso aí é um erro na programação, ou erro do modelo, ou erro do dado que está sendo considerado, ou como tu deu exemplo agora, Gustavo, no aplicativo de uma determinada função. Então, por isso a gente precisa aumentar essa consciência sobre essa relação com o artificial maior do que qualquer coisa, porque, de uma maneira geral, se a gente parar para pensar que eu tenho um fluxo muito elevado de informação, as pessoas têm cada vez menos tempo e têm cada vez mais crise de ansiedade, paralisia de tomada de decisão em razão da quantidade de informação que tem. O que eu preciso fazer? Eu realmente preciso continuar diminuindo o fluxo de informação. Para diminuir o fluxo de informação, não posso fazer isso de maneira manual. Vou ter que usar automação. Se eu estou usando automação, vou usar IA. Então, a partir desse ponto, cara, a gente tem que ter consciência do que está sendo inserido no nosso dia a dia como ferramenta, instrumento e tecnologia para tomada de decisão. Tá? Nesse caso do motorista de aplicativo, ele é muito óbvio, mas está no nosso dia a dia e a gente, às vezes, não está percebendo isso dentro de outras coisas. Né? Perfeito. Capra, a gente vai para os finalmente aqui do nosso podcast, que é um bate-bola. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você vai falar aquilo que está no teu coração e você pode contextualizar, mas não pode pensar muito, tem que ser aquilo que vem. A gente quer verdade nua e crua. Então a gente vai te fazer a pergunta, você responde, pode contextualizar à vontade, viu? Se não quiser, também fica tranquilo, deixa a galera pensando. Boa, então bora lá. Para você, cara, qual é a habilidade essencial para a gente ter sucesso em dados? Pensamento analítico. Boa. Pensamento analítico, concordo plenamente. Como a gente já contextualizou no início aqui, eu não preciso nem próximo. Perfeito. Um conselho para quem está começando na nossa área de dados. Seria o ideal começar por workflow, porque geralmente a gente pensa na técnica e a gente deveria estar pensando no fluxo de trabalho, na necessidade da tomada de decisão. Então, eu diria que o conselho seria mais relacionado a pensar o fluxo de trabalho do que propriamente o resultado visual de um dashboard ou então uma técnica específica para produzir. Boa. E a última aqui agora, hein? Qual o maior desafio ao implementar uma cultura data-driven? Vou falar 3P1T e vou explicar nesse caso. A gente gosta da lógica de que para sustentar uma cultura analítica precisa de 4 pilares, tá? Pessoas orientadas por dados, que tenham consciência do artificial, como a gente falou aqui. Então, pessoas, processos, todo o processo precisa ser analítico, políticas que promovam isso como movimento e, por último, a tecnologia. Por que por último a tecnologia? Porque eu devo acionar a tecnologia a partir de pessoas que compreendam o que tem de potencial, de processos que já estejam estabelecidos e de políticas que promovam isso como um movimento mais completo. Então, vou na resposta de sustentar um movimento de transformação precisa de 3P1T. Luciano, aulas. Aulas cria. Que é isso? Eu tenho um pensamento de que isso deveria ser cobrado. Mas a gente vai deixar de graça para a Rapaze. Minimamente fazer o quê? Se inscrever no canal, dar 5 estrelas, seguir. É um pagamento social, tranquilão de fazer. Senão a gente só vai falar com máquina. Senão Isso aí, né? Senão a gente cria 3 avatares aqui da gente e a gente não vai fazer nada. Se a pessoa não assim, o podcast está zerado. Entendeu? Como assim cria, cara? Eu já sou um avatar, não estou falando com vocês. Isso aqui é um sistema de inteligência artificial, vocês estão interagindo com ela. Mas a gente vai entrar aqui, e o podcast é self-service. Você faça a pergunta e a gente responde. Boa. É boa essa ideia, hein, cara? Capra, obrigado demais pelo teu tempo, pela troca aqui, pela conversa. Foi, absurdo o papo com a gente. Tenho certeza que a audiência também se amarrou e a casa tá aberta para você vir mais vezes, viu? Obrigado pelo convite, Gustavo e Luciano. E só queria deixar um reforço no final, assim, que em nenhum momento minha intenção aqui nessa conversa é trazer uma verdade absoluta ou uma opinião. Às vezes a gente vai tocando aqui numa forma de bate-papo, parece que não, tá ou pregando alguma coisa. Não, essa parada é desse jeito, ou não, uma visão única sobre...
cara, a gente está num lugar que muda a todo momento, mas o que muda a tecnologia, self-service analytics, tudo isso que a gente está vivendo está mudando muito rápido. Mas o que está mudando isso é o mindset das pessoas envolvidas. Então, acho que desde o início a gente está falando de pessoas, a mudança de comportamento, no hábito, é isso que está sendo diferencial. Então, obrigado por abrir esse papo e permitir que a gente tenha essa conversa mais voltada para esse lado da cultura do que propriamente da técnica. De novo, não que não seja importante, mas eu acho que a gente está trazendo à tona uma das conversas que está sendo podada, talvez, aqui, que é sobre essa mudança comportamental que a gente está vivendo. Então, obrigado, Gustavo e Luciano. A gente que agradece, tá maluco? E você que ouviu a gente até agora, de nada, mais uma vez. No mínimo 5 estrelinhas aqui no Spotify, se inscreve no YouTube. Não esqueça que toda quinta-feira tem episódio novo. Valeu! Valeu!